Então, novamente, boa noite a todos. Hoje, dia 26 de agosto de 2020, 19 horas e 14 minutos. Estamos iniciando aí a nossa aula de matemática, que será gravada. E todos aqueles que estão participando aceitam e concordam aí em ceder o direito de imagem. E lembrando também que essa aula, ao final, ela será postada no YouTube para os alunos que não puderam estar presentes. Bom, para hoje, dando sequência aí ao nosso plano de estudo tutorado, volume 3, né, nós vamos corrigir a semana 4, que é a última semana aí desse nosso PET volume 3. E aí nas próximas aulas teremos o volume 4 do PET. Para essa semana 4, vamos lá na página 27. Então, aí na semana 4, nós vamos trabalhar com um conceito novo da probabilidade, que é o conceito da probabilidade da união de dois eventos. Então, esse é o tópico a ser abordado aqui. Ele traz aí um exemplo, né? Vamos conversar um pouco sobre esse exemplo e depois passar para os exercícios. Então, uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 30. Considere os seguintes eventos. Então, eu tenho dentro de uma urna 30 bolinhas idênticas, né, de mesmo tamanho, mesmo peso, e elas estão numeradas, com o número 1 até o número 30. E aí vai ser feito um sorteio, tá? Vão retirar aí algumas bolinhas dessa urna. E aí ele traz alguns eventos, né? O evento E. Lembrando que o evento, ele é um subgrupo do meu espaço amostral. Então, eu tenho um conjunto de possíveis resultados, de 1 até 30. Pode sair 1, 2, 17, 24, 28, até o número 30. Mas eu quero saber de um grupo específico, um subgrupo específico, chamado de evento. Né? Esse meu evento E me diz o seguinte, retira-se aleatoriamente uma bolinha com um número ímpar. Tá? Então, quais seriam esses possíveis resultados, sendo um número ímpar? 1, 3, 5, 7, 9 e por aí vai. O evento F, retira-se aleatoriamente uma bolinha com um número múltiplo de 5, tá? Então, temos aí também quais possíveis resultados? 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E o evento G, retira-se aleatoriamente uma bolinha que é múltiplo de 4. 4, 8, 12, 16 e por aí vai. E aí, o exercício pede, né, a probabilidade dessa bolinha estar com um número ímpar ou múltiplo de 4, tá? Então, a gente vai determinar essa probabilidade. Observe que aí ela está tratando de dois eventos, né? O evento número ímpar e o evento múltiplo de 4. Então, são duas possibilidades. E eu tenho um conectivo, que é o conectivo OU, que nós falamos bastante nele nos PETs anteriores, né? Onde o OU, ele faz menção aí, ele nos recorda o princípio aditivo. O princípio aditivo da análise combinatória. Vamos lá, como resolver esse exercício. Então, existem aí duas formas, né? Nós vamos para a forma mais elaborada e depois a gente vê uma forminha mais simplificada de resolver. Então, ó, inicialmente, nós temos que determinar o espaço amostral. E quantos elementos tem nesse espaço amostral? Então, vamos lá. O espaço amostral é os possíveis resultados, de 1 até 30. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar aí no número 30. Deixa eu aumentar um pouco a tela, acho que fica melhor para você ver. Quantos elementos tem nesse espaço amostral? 30, né? São 30 possíveis resultados, 30 bolinhas. Agora vamos determinar o evento E, quantos elementos tem nesse evento, e depois o evento G, quantos elementos tem. Então, o evento E são os números ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai. O evento G são os números múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Observe que no evento N nós temos 15 possíveis resultados e no evento G, 7 possíveis resultados. A probabilidade, e aí a gente tem um conceito
que diz o seguinte. Vanair. Boa noite, Vanair. Tudo bem? Tudo jóia, tudo bem? Joia. Achei que você não vinha hoje também. Que bom que deu certo você vir. Estamos aqui discutindo a semana 4 do nosso PET, tá? Ainda não iniciei a correção dos exercícios, não. Mas o que a gente tem que observar aqui nesses dois conjuntos, né? Nesse conjunto e no conjunto G. Eles não têm números em comum, né? Aqui só tem número ímpar e todos os múltiplos de 4 são pares. Então, quando nós temos que a interseção deles é vazia, significa que esses eventos são mutuamente exclusivos ou excludentes, tem esse termo também. Eventos mutuamente excludentes. Significa o quê? Que a interseção deles, esse símbolozinho aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, parece um U de cabeça para baixo, mas não é um U, ele é a interseção, tá? Então, a interseção é vazia, ou seja... Nossa, gente, eu estou sem mouse, é horrível. Deixa aqui se tem sem mouse. Significa que a interseção é vazia, tá? E eu perdi de novo. Diminuir o zoom, que eu acho que fica melhor. Ok? Não tem elementos em comum. Então, a probabilidade de acontecer ou um evento ou outro, né? Ou evento E ou evento G, nada mais é do que a probabilidade de acontecer o evento E mais a probabilidade de acontecer o evento G. Tá? Então, basta fazer 15 dividido por 30 mais 7 dividido por 30. Então, os denominadores são iguais, conservo denominadores, somos de cima. 15 mais 7, 22. Simplificando por 2, 11 sobre 15 é a chance aí de eu ter um desses dois eventos, ou ser par, ou ser ímpar, ou ser múltiplo de 4. Agora aqui, ó, na letra B, nós temos um detalhe. Tá? Vamos determinar agora F. O que é o evento F? O evento F são os números múltiplos de 5, segundo o exemplo nos disse. Então, o evento F são os números múltiplos de 5. Quais são os números múltiplos de 5 de 1 a 30? O 5, 10, o 15, o 20, o 25 e o 30. Todos esses são múltiplos de 30. E aí, o exercício pede o seguinte, na letra D. Qual é a probabilidade de acontecer? Ó, cadê a letra B, gente? Aqui. A probabilidade dessa bolinha ser um número ímpar ou múltiplo de 5, tá? Então, o outro era ímpar e múltiplo de 4, agora é ímpar ou múltiplo de 5. Só que observem que existem números que eles são múltiplo de 5 e também são ímpares. Eles estão nos dois conjuntos, tá? Então, ó, aqui nesse diagrama que está ilustrado aqui no PET para vocês, ó, nesse diagrama E, nesse conjunto E, eu tenho todos os números ímpares, ok? Aqui no conjunto F, eu tenho todos os números múltiplos de 5. Aqui no meio, eu tenho aquele que são as duas coisas. Ele é múltiplo de 5 e ele é ímpar, tá? Ok? Logo, o que nós temos? A interseção do conjunto E com o conjunto F, ou seja, a interseção são os elementos em comum aos dois conjuntos. É o 5, 15 e o 25. E existem 3 elementos aí que estão nos dois conjuntos. Quando eu vou determinar a probabilidade de ocorrência desse evento, eu tenho que me atentar e para essa probabilidade eu vou utilizar essa formulinha aqui, ó. Eu estou insistindo em bagunçar. Essa formulinha aqui. O que essa fórmula me diz? Essa, tá? Que a ocorrência de um evento ou de outro, quando eles têm uma parte em comum, é a probabilidade do evento E acontecer, mais, né? Porque aqui, como eu tenho ou, é princípio aditivo, mais a probabilidade de ocorrência do evento F, menos a interseção dos dois. Por que eu tenho que tirar essa interseção? Porque senão eu vou contar ele 2 vezes, né? Observem, ó.
Se eu vier aqui e contar quantos elementos tem no conjunto E, quantos tem no conjunto F, e depois somar, eu tenho que subtrair esse daqui, porque senão eu vou contar ele duas vezes. Eu vou contar ele no conjunto E e no conjunto F, mas eu não posso fazer isso, porque é o mesmo número. Tá? Então, eu tenho que descontar os elementos que se repetem. A probabilidade, então, de acontecer esses dois eventos, ela é de 15 sobre 30, né? Porque eu tenho 15 números ímpares, eu tenho 6 números múltiplos de 5, menos os 3 números que estão nos dois conjuntos, né? Que é o 5, 15 e o 25, tá? Que são os que estão nos 3. 5, 15 e 25? 5, 15 e 25. 30 é par. E aí é só somar, como os denominadores são iguais, né? Soma 15 mais 6 menos 3, dá 18 sobre 30. Essa é a probabilidade. Vamos aí para os exercícios. Então, ó, é difícil ficar sem mouse aqui, mas eu vou tentar. Numa urna são colocadas 20 fichas, né? 20 fichas numeradas de 1 a 20. Escolhendo ao acaso uma dessas fichas, tá? Escolhendo, peguei uma lá qualquer. Qual é a probabilidade que o número nela escrito seja primo ou ímpar? Tá? Então vamos pensar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o meu espaço amostral. Quantos elementos tem dentro desse conjunto? Tá? O meu espaço amostral de 1 a 20, ó, são os números 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 20. Quantos elementos tem lá dentro? 20. É o N de ômega. Lembrando que essa representação, né, N, abre parênteses, põe a letra aqui dentro, significa quantidade de elementos, tá? Quantos elementos tem dentro desse conjunto? Então, isso aqui é um elemento, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Aí você conta, eu tenho 20 elementos. Agora vamos pensar, né? Quantos são os números primos que tem de 1 a 20? Lembrando que o conceito de número primo é aquele que tem dois divisores, ele e o número 1. Quais são os números primos aí dessa sequência? Então, os números primos são o 2, né? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Todos esses são os números primos, que são divididos apenas por ele mesmo ou por 1. E por 1. Quantos elementos tem dentro desse conjunto P? P de primos? 8. 8 elementos. Agora vamos pensar no segundo caso. Quais são os números ímpares de 1 até 20? Vou até abrir aqui no chat para vocês escreverem para mim. Professor, não tem problema não, Marcos. Eu vou mandar a correção. Manda aí ela até domingo que está em tempo. Tá? Escrevam aí para mim. Quais são os números ímpares de 1 até 20? Se quiser escrever um pouco, manda, depois eu complemento e a gente vai fazendo junto. Vamos lá, digitando aí no chat. Números ímpares de 1 até 20. O que é o número ímpar? É aquele que não é par. O 3. Vamos na ordem, ó. 1, 3, 1, o 3, o 5, o 7, o 9. O que mais? Isso, Vanaí. Colocou todos aí. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Esses são todos os números ímpares de 1 até 20. Então é mais fácil, né? O primo, o conceito dele é mais chato. Ainda mais depois do 20, aí que a gente dá uma embananada para saber qual que é primo e qual que não é. Ímpares, escrevi. Quantos são os números ímpares de 1 até 20? 10. Então vamos pensar, ó. Existem elementos, pergunto para vocês, que repetem nos dois conjuntos, que estão tanto nos números primos como nos números ímpares? Tem número que repete nos dois grupos? Alguém? Fala comigo? Tem, né? Vou mostrar aqui, ó. Eu quero saber.
Porque se eu aumentar o zoom, acho que fica ruim para eu mexer. Mas vamos lá. Olhando aqui, ó, dentro do conjunto, dentro desse conjunto aqui, certo? E no conjunto de baixo, primo e ímpar, tem números que se repetem, que está nos dois conjuntos? Tem, né? Praticamente todos os ímpares aqui, todos os primos, com exceção do 2, todo número primo é ímpar, né? Com exceção do número 2. Todos esses aqui estão nos dois conjuntos. Então, a interseção, né? O que é a interseção? São aqueles valores que se repetem, os elementos que estão dentro dos dois conjuntos. Então, ó, observem aqui. Esse símbolo, né, que parece um U de cabeça para baixo, é o símbolo da interseção. Então, é P inter I, né? Ou seja, são os elementos que estão dentro de P e dentro de I. Quais são eles? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Eles se repetem. Quantos elementos estão nesse conjunto, na interseção? 7. Então, a probabilidade... Nem precisa dessa união. Vou até tirar ela daqui para não fazer bagunça. A probabilidade de ocorrência... Melhor. A probabilidade de ocorrência desse evento, né, do primos ou ímpares, vai ser a probabilidade de ocorrer o evento P, ou seja, ser primo, mais a probabilidade de ocorrer o evento I, ser ímpar, menos a probabilidade da interseção dos dois. Então, ó, sabemos que para calcular a probabilidade, eu tenho que fazer o número de elementos do conjunto P divididos pelo número de elementos do espaço amostral, que são os possíveis resultados que a gente colocou lá em cima. Ó. Lá em cima a gente colocou o espaço amostral, que é de 1 até 20, certo? Então, a probabilidade que nós estamos fazendo vai ser isso. Vai ser 8 números primos dividido por 20, mais 10 números ímpares dividido por 20, porque 20 é o espaço amostral, menos a interseção dos dois conjuntos, o P, o primo e o ímpar, que são 7, são os elementos que se repetem. Então, eu vou ter 8 mais 10, 18, 18 menos 7, 11. A probabilidade, então, é de 11 em 20, que dá aí 0,55. Ou seja, ao sortear o número lá, nessa urna, a chance dele ser primo ou ímpar é de 55%. Então, mais da metade das possibilidades aí dele ser primo ou ímpar. Tranquilo? Observem que esse número 1 aqui, né, do 11, né, na verdade são 10 ímpares. Mas é mais um que é o primo que não é ímpar, no caso o 2, por isso que dá 11. Aí, por isso que aumenta um pouquinho. Aqui é como se fosse uma prova, né, a prova dos 9 aqui, ó. Se eu fizer a união, né, observe que agora o símbolo aqui é outro. O símbolo aqui é a união. União é o contrário da interseção, tá? Eu vou juntar os dois conjuntos, uni-los. Então, eu tenho uma sacola cheia de maçãs, na outra cheia de laranjas. Aí eu junto tudo. Aí eu vou ter tudo dentro do mesmo conjunto, tá? Juntei os dois conjuntos dos primos com os ímpares, eu obtive isso. Quantos elementos tem aqui dentro? 11. 11 elementos, tá? Se você contar, ó, vai dar 11 números aqui. Por quê? Porque é o número de elementos de P mais o número de elementos de I, menos a interseção entre eles. 11. Então, eu estou só te mostrando que está certo. É uma prova. Exercício de número 2. Esse exercício já é um pouquinho mais detalhado. O exercício número 2 diz o seguinte: numa escola foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de seus alunos em relação aos esportes futebol e vôlei para a realização de torneios. Ao final da pesquisa, os dados coletados foram organizados de acordo com a tabela a seguir. Então, ó, aqui eu tenho o número de alunos que preferem futebol, 275. O número de alunos que preferem voleibol, 210. E os números de alunos que não quer nada, nem futebol, nem voleibol, 84. Ok? Como incentivo pela participação na pesquisa,
a escola dará um prêmio a um deles, dentre os 420. Ou seja, do total de alunos entrevistados, eu tenho 420 entrevistados. Professor, mas se o senhor somar aí 275 com 210, com mais 84, vai dar mais de 420. Vai. Por quê? Porque aqui dentro, ó, tem aluno que diz que gosta de futebol e de vôlei. Então, ele está dentro dos dois conjuntos, né? Seria como se fosse isso daqui, ó. Esse conjunto azul, posso até fazer depois o desenho para vocês. Esse conjunto azul representa os que gostam de futebol. Aqui o vermelho os de voleibol. Mas aqui no meio tem um monte de aluno que gosta das duas coisas, tanto de futebol como de vôlei. Então, ele vai participar dos dois campeonatos. Aí te pergunta, qual é a probabilidade de ser sorteado alguém que escolheu ambos os esportes, ou seja, tanto futebol como voleibol? E depois pergunta, e qual é a chance de ter sorteado alguém que escolheu apenas o voleibol? Somente um, não escolheu o outro. Então vamos organizar os nossos dados, né? Organizando aí, ó, eu tenho 275 futebol, só deixando claro que eu estou chamando futebol de F, voleibol de V, nenhum de N. Então, quantos alunos pertencem a esse conjunto dos que escolheram futebol? 275, 210 é a quantidade de alunos que escolheram vôlei, 84 é a quantidade de alunos que escolheram nenhum, que não quer nenhum dos jogos. O número total de alunos, o número total é... Vou aumentar aqui, é melhor. Vai ser o número total, que é o meu espaço amostral. Eu sei que ele é 420. O que é esses 420? Né? Da onde que vem esse valor? É a somatória dos alunos que gostam de futebol, mais dos alunos que gostam de vôlei, mais aqueles que não gostam de nada, e menos, né? Eu tenho que subtrair, eu tenho que tirar aqueles que gostam de futebol e de vôlei, porque senão vai contar duas vezes. Então, esse é o conjunto total. Organizando aqui, ó, eu quero descobrir essa informação. Quantos alunos gostam de futebol e de vôlei? Que isso não ficou claro no exercício, ele não deu, né? Esse sinal inter, né? Interseção significa futebol e vôlei, gostam das duas coisas. Estão nos dois conjuntos. Então, montando aqui, ó, 420 é o total. Vou até tirar isso aqui daqui. Necessidade. 420 é o total, que é o número de alunos que gostam de futebol, 275, voleibol, 210, nenhum, 84. Esse valor eu vou descobrir. Como resolver? Aqui está negativo, eu vou jogar ele para lá. Passa para lá, positivo. Então, fica 420 mais a interseção. Esse 420 está positivo, eu vou jogar ele para lá do igual. Olha para cá. Eu quero deixar isolar isso daqui. Ele passa para lá, negativo. Resolvendo aqui, ó, vou abrir uma calculadorazinha para ficar mais rápido. Resolvendo, nós teremos 275 mais 210 mais 84 menos 420. Então, o número de alunos que querem participar dos dois esportes são 149 alunos. Esses querem participar das duas coisas. Aí fica fácil fazer a probabilidade, né? Agora que eu achei esse valor, a letra A, a probabilidade de ser sorteado alguém que escolheu futebol e vôlei, as duas coisas, que querem participar dos dois conjuntos, é 149 dividido por 420. Isso vai dar aproximadamente 0,3548. Ou seja, 35%, né? 35,5% é a chance de eu sortear alguém que escolheu futebol e vôlei, tá? Escolheu as duas coisas. Letra B. Qual é a chance, a probabilidade de ter sorteado alguém que escolheu apenas o vôlei? Ou seja, esse apenas, ele exclui, né? Ele retira aqueles que gostam de mais de uma coisa, além do vôlei. Então, eu até coloquei aqui um Vzinho com um tracinho por cima. O que significa esse símbolo? Significa apenas, tá? Só pode ser vôlei. Como que eu vou calcular? Como que eu vou encontrar esse resultado? Ora, o número de alunos que gostam apenas de vôlei é o número de alunos que gostam de vôlei,
no total, e vou excluir, né, vou subtrair aqueles que gostam de futebol e de vôlei, que está nos dois conjuntos. Como se eu viesse aqui, ó, e eu quero saber apenas o azul. Então, é apenas isso daqui. Essa parte aqui eu venho, ó, e elimino, tá? Se tivesse jeito de eu tampar minha tela e mostrar para vocês, eu faria isso, mas não tem. Eu quero, então, tampar, bloquear essa parte aqui e vou contar apenas isso, tá? Então, eu excluo essa parte do azul, essa parte do vermelho. Então, vai ficar 210 menos 149, 61. Então, 61 pessoas gostam apenas de vôlei. A probabilidade vai ser 61, que é a quantidade de elementos, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que dá aí aproximadamente 0,1452. Ou seja, 14,5% dos alunos gostam apenas de voleibol. Tranquilo, meu povo? Dúvidas? Comentários, sugestões, dificuldades? Não? Se alguém falou alguma coisa no chat e eu não vi. Não entendi. Repete, Vanai, passou uma moto aqui, eu não ouvi. Não entendi o que você falou? Dúvida no exercício 1 ou 2? Não. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Exercício 3. Esse exercício ele é grande, mas ele não é muito difícil, não. Só tem que atentar para um detalhe aí. Para analisar um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste, né? Então, eu estou testando, né? Igual o povo está fazendo. Lembra que antes eles estavam testando, fazendo os testes para exames lá do Covid? Agora o povo está testando a vacina, né? Mas quando está testando lá um exame, que eu quero saber se a pessoa tem ou não a doença, eu tenho 4 possíveis situações, tá? Ao fazer o teste. Primeira, o paciente tem a doença, ele está doente, e o resultado do teste é positivo. Então, esse é o certo. Ele está doente, e o resultado deu que ele está doente, deu positivo. Beleza. A segunda opção, vou até para a última aqui, tá? Depois eu volto nas duas do meio. A letra D, né, a quarta opção. O paciente não tem a doença e o teste deu negativo. Ótimo, isso é o ideal, né? Então, se ele tiver, o teste vai dar positivo. Se ele não tiver, o teste vai dar negativo. Esse seria um exame 100% confiável, só com essas duas possibilidades. Só que a gente tem o chamado falso positivo ou falso negativo, que é quando o exame erra. Tá? O exame ele tem uma chance de ter o erro. Professor, mas tem exame? Tem. O exame ele não é 100%. Tem uma margenzinha de erro ali. O que pode acontecer? Na letra B, pode acontecer do paciente ter a doença, ele estar com o vírus, aí ele fez o exame, mas sabe-se lá por quê, às vezes coletou errado, ou tinha uma carga viral muito baixa, né, o teste não reagiu. Aí o que acontece? O paciente tem a doença, mas o teste deu negativo. Então, esse é um falso negativo. Ou o paciente não tem a doença e o teste acusou que ele tem, que o teste deu positivo. Também está um falso positivo. Aí, cria-se um índice, né? Cria-se uma forma de saber se o teste é bom ou ruim. O que esse teste vai determinar, né? O índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, tá? O que é essa sensibilidade? Como que a gente descobre o quão sensível é esse teste? A sensibilidade é definida como a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença, ok? Então, a probabilidade do resultado do teste, probabilidade do teste ser positivo se ele estiver doente, ok? O quadro abaixo refere-se a um teste diagnóstico aplicado em uma amostra. Vamos tentar olhar esse quadro, se eu conseguir fazer ele ficar aqui no meio, né? Que sem mouse tá difícil minha vida aqui. Ó, observe o quadro. O que o quadrinho está dizendo?
O quadro diz o seguinte. Deixa eu centralizar ele melhor aqui. O quadro diz assim, ó. Eu tenho o resultado do teste positivo e negativo. Aqui eu tenho a doença. Pode ser a doença que vocês quiserem. Aqui ela tem a doença e aqui ela não tem a doença. Tá? Então, quando está presente, significa que a pessoa está doente. Quando está ausente, significa que ela não tem o vírus. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, os 95 é o ideal, né? O teste detectou que a pessoa está doente e a pessoa de fato está doente. Nesse caso, também é o ideal, ó. O teste deu negativo e a pessoa não tinha doença. Só que aqui a gente tem duas situações desagradáveis, né? Duas situações que vão interferir na qualidade do teste. Aqui, ó, a pessoa não está doente, mas o teste diz que ela estava, tá? E aqui a pessoa está doente, mas o teste falou que não estava. A sensibilidade, ela é definida, e aí essa palavrinha a gente tem que atentar bem a ela aqui no exercício. Por quê? Porque ela diz assim, ó. Eu achei que ia ser mais rápido, ficou pior. E como é definida essa sensibilidade? É o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que fazer esse valor aqui, ó, é só quando o paciente está doente. Quando não está doente, não me interessa. Então, eu tenho que olhar só para essa coluna aqui. Então, é a probabilidade de ser positivo dividido pelo total de pessoas doentes, tá? Então, a probabilidade disso, essa sensibilidade, vai ser 95, que é o número de pessoas positivas, dividido pelo número de pessoas doentes, que é 100, tá? Então, 95 por 100, 100%. Até vou escrever isso aqui, que eu gostei dessa fala minha, e eu não havia pensado. Aqui em cima, pessoas positivas, pessoas doentes, tá? E isso vai ser o meu espaço amostral, ok? Que vai dar aí de um total de 95%. Ok? Resposta correta, letra E. Viu? Parece chato, né? Um texto grandão, essas coisas do Enem, mas é simplesinho aqui. Exercício 4. Eu vou correr porque eu quero fazer tudo hoje. Esses exercícios são muito difíceis, não. Uma loja acompanhou o número de compradores dos produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Com isso, observe o gráfico. A loja sorteará entre os compradores do grupo A, sorteará um brinde entre os compradores do grupo A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito as suas compras em fevereiro? Então, eu quero saber a chance dessa pessoa que foi sorteada ter feito a compra em fevereiro, tá? Só que ela pode ter comprado tanto o produto A como o produto B, ok? Só que tem dois, tá? A chance da pessoa, dos dois sorteados, estarem aqui no mês de fevereiro. Como que eu vou determinar isso? Ora, como eu tenho, né? Eu quero saber o produto A e o produto B, né? O brinde aí do produto A e do brinde do produto B, eu tenho e esse E nos remete, né? Nos recorda aí o princípio multiplicativo. Então, eu tenho que fazer a chance de ser sorteado alguém do grupo A vezes a probabilidade de ser alguém do grupo B. Como que eu vou determinar esses valores? Alguém entrou e saiu, nem vi quem era. Adiante aqui. Como que eu vou saber isso? Eu tenho que saber, ó, os sorteados de fevereiro, né? Quantas pessoas são em fevereiro? 30. 30 pessoas compraram o produto A em fevereiro. Estão vendo o gráfico aqui, ó? 30. Ao todo, quantas pessoas compraram o produto A? 10 mais 30 mais 60, que vai dar 10 mais 30 mais 60. Vezes, um espacinho aqui para ficar melhor. Vezes
as 20 pessoas que compraram o produto B em fevereiro, dividido pelo total, né? 20 mais 80. Resolvendo aqui, ó, nós temos 10 mais 30 mais 60 dá 100, né? 10 com 30, 40, 40 com 60, 100. 20 mais 20, 40, 40 mais 80, 120. Então é só resolver essa continha. Eu gosto de simplificar antes, acho mais prático. Então divide aqui todo mundo por 10, ó. E aí corta esse zero, né? Corta esse zero aqui com o zero de baixo. Corta esse zero aqui com o zero de baixo. Significa dividir por 10. Ficou 3 sobre 10 vezes 2 sobre 12. Como que eu resolvo a multiplicação de frações? Termo a termo, né? Então faz 3 vezes 2, 6. 10 vezes 12, 120. Então a probabilidade é de 6 em 120. Simplificando em cima e embaixo por 6, eu vou ter 1 sobre 20, ou 1 20avos, né? Que é o termo quando a gente tem fração. Então, a resposta correta é a letra A. A? Letra A, 1 20avos, ou 1 sobre 20. Ok? Exercício de número 5. Esse exercício também ele é um pouquinho mais chato, mas vamos lá. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses alunos em línguas estrangeiras, no caso, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam nada, ok? Não falam qualquer um desses dois idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, tá? Vou lá e sorteei, sabendo que ele não fala inglês. Então, ó, ele não fala inglês. Tira o inglês fora. Qual a probabilidade, qual a chance que esse aluno fale espanhol? Olha que embaralhado que faz esses exercícios do Enem, né? Todo exercício do Enem, ele mistura os conceitos, né? Ele pede para tirar os alunos que falam inglês, tirei os que não falam inglês. Sobrou aqueles que... Sobrou dentro desses aí, né? Tirou os que falam inglês, sobrou os que não falam. Qual é a chance desses que não falam inglês saber falar? Vamos conferir. Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite, Zé Augusto. Boa noite, Anaíra e Márcio. Boa aula para vocês. Obrigado. Dando sequência aí, ó. Onde eu estava? Vamos primeiro quantificar, né? Quantos alunos eu tenho no meu espaço amostral? Ou seja, o total de alunos, 1.200. Quantos falam inglês? Estou chamando I de inglês, 600. Quantos falam espanhol? 500. Quantos não falam nenhum? 300. Então, só organizei os dados aqui. Temos que descobrir quantos alunos que falam os dois, né? Porque observem que aqui, ó, 600 com 500, 1.100. 1.100 com 300, 1.400. Então, eu tenho mais alunos do que o total. Vamos ver quantos que são. A gente já viu aí que é 200, né? Vamos identificar aí, algebricamente, como que achei esse valor de 200 alunos. É simples o que eu fiz. Ó, basta você somar todo mundo, né? 600 com 500, 1.100. 1.100 com 300, 1.400. De 1.400 você tira 1.200, sobra 200. Então, significa que esse valor 200 está presente aí no inglês e no espanhol. Mas a forma algébrica, né, bonitinha de montar o exercício é essa. O número de elementos total é igual ao número de alunos que falam inglês, mais o número que fala espanhol, mais o número que não fala nada, e subtrai o valor que está nos dois. Substituindo, fica 1.200 é igual a 600 mais 500 mais 300. Ok? Pega esse valor aqui, ó, interseção, está negativo, passa para lá, positivo. Pega os 1.200 que está aqui, positivo, joga ele para lá, negativo. Vai ficar 600 mais 500 mais 300, menos 1.200. Chegou em 200, tá? Então, esse 200 é o valor que fala inglês e espanhol. Aí eu coloquei duas notações aí antes da gente passar para probabilidade, que é o seguinte, ó. Quantos alunos falam apenas espanhol? Até coloquei o E com a barrinha. Apenas espanhol. Significa que esse número de alunos é o total de aluno que fala espanhol e tira aquele que está nos dois grupos.
Então, fica 500 menos 200, 300. Quantos alunos não falam inglês? Esse tio ao lado do i significa negação. Então, não para o inglês, não fala inglês. O número de alunos que não falam inglês é os 1.200 do total, do meu espaço amostral, menos o número de alunos que falam inglês. Tá? Então, vou até colocar essa anotação que eu também não pus aqui. N do espaço amostral, só para ficar mais organizadinho para vocês. Menos o número de alunos que falam inglês. Esse inglês é maior. Isso é igual. 1.200 menos 600, 600. A probabilidade, então, de escolher alguém que fala apenas espanhol em um grupo de não falantes de inglês é de 300 em 600, tá? NG 300 por 600. Simplifica em cima e embaixo por 300, dá 1 meio. 1 sobre 2. Ou seja, 50%, que é a alternativa A desse exercício. Exercício de número 6. Nossa, professor, está correndo que eu quero terminar hoje. E aí amanhã eu deixo só plantão para dúvida, vocês não precisam entrar. Quem já estiver com os pets pronto. Tá? Exercício 6. O que diz o exercício 6? O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Ok? Então tem 10 perguntas lá para o psicólogo fazer. 10, então a listinha lá. Aí o candidato tem que falar verdadeiro ou falso. Aí ele respondeu verdadeiro. Aí ele acertou. Segundo, verdadeiro, ele acertou. À medida que ele vai acertando, ele pode ir até o 10. Ok? Porque tem 10 perguntas. Se ele errar, ele pode errar só 2 vezes. Se ele errou a primeira e errou a segunda, termina o teste. Já não tem mais sequência no teste. Tá? Então, só pra vocês entenderem aí. Com base nos testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar é de 0,2. Ou seja, 20%. A probabilidade dele errar é de 20%. Para cada pergunta que faz. A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é... Então, o que acontece? Não pode ir para a 6ª. Até na hora de chegar e fizer a 5ª pergunta, ele tem que errar 2 vezes. Para ele poder sair. Tá? Porque senão o teste não iria terminar, o teste iria seguir. Então, até a 5ª pergunta, ele tem que ter errado 2 vezes. Com isso, o que a gente pode pensar? Ó, eu tenho 5 opções aí para o teste acontecer, certo? A primeira pergunta ele pode acertar ou errar. A segunda acertar ou errar, a terceira acertar ou errar, a quarta e assim por diante. Só que na 5ª pergunta ele tem que errar. Por quê? Para ele poder o teste terminar ali. Então a 5ª opção ele tem que errar. Quais são as possibilidades, né? Quais seriam as configurações que eu poderia ter? Ora, ele poderia acertar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira, errar a quarta e errar a 5ª. Tá fora. Ou ele poderia errar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira, acertar a quarta e errar a 5ª. Então eu fiz um esqueminha aqui, ó, das possibilidades que a gente tem. Ele pode acertar, 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 errar, errar. Tá? A é de acertar, o E é de errar. Ou o que pode acontecer? Ele pode acertar, acertar, errar, acertar e errar. Ou acertar, errar, acertar, acertar e errar. Ou ainda, errar primeiro, acertar, 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 ou errar. Tá? E errar o último. Observe que eu estou colocando ou, né? Ou aqui, ó. Ou. Ou nos remete ao princípio aditivo, não se esqueçam. Então, a probabilidade dele errar é de 0,2. Ora, se de errar é 0,2, de acertar é 0,8, né? Porque tem que dar 1, a chance para dar 100%. Então, aqui é 20%, aqui é 80%. Então, pensemos, montando algebricamente aqui. Eu tenho acertar, 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 errar, errar, ou, e paraná, paraná, paraná. Transformando isso em equação, o que eu terei? Cada acerto, cada letra A aqui, vai ser 0,8.
e cada erro 0,2. Como eu tenho essas configurações, um ao lado do outro, eu tenho o princípio multiplicativo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, ó, aonde tem A, eu ponho 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Onde tem E, 0,2, 0,2. Aqui, ó, A, 0,8, 0,8, E, 0,2, 0,8, 0,2. Só que eu sei, né, que tudo isso daqui, como eu só estou mudando os elementos de lugar, é tudo igual, né? A ordem dos produtos não altera o resultado. A ordem dos fatores não altera o produto, na verdade, vamos dizer assim. Então, que é a forma correta. Eu tenho a resolução disso daqui, ó. Então, 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,02048. Eu posso somar tudo, né? Os valores são iguais, soma os 4 ou multiplica por 4. A chance aí é de 0,08192. Professor, mas como que, da onde saiu esse resultado? Aqui, ó. 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2 é a mesma coisa que 8 sobre 10, né? 0,8. 8 sobre 10 vezes 8 sobre 10 vezes 8 sobre 10 vezes 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10. Resolvendo isso, multiplicando os de cima e depois dividindo pela multiplicação dos de baixo, eu tenho 2.048 dividido por 100 mil, que dá 0,0248. Ah, professor, mas estou na dúvida. Então vamos fazer aqui na calculadora, ó. Na calculadora a gente tira a prova. 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2. Tá certo, né? Vai que eu... 0,02048. Deu certo. É isso aqui. Vezes 4, 0,08192. Tá? A resposta correta é a letra... Cadê? Letra B de bola. É a resposta correta aí do nosso exercício de número 6. Gente, corri um pouquinho só para poder ficar o seguinte. Caso vocês não tenham dúvidas, tá? Nós já encerramos o nosso PET volume 3. Ei, graças a Deus, acabou esse PET, né? Então, o que isso significa? Que para a aula de amanhã, eu vou deixar um plantãozinho só se vocês tiverem dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem aqui, que aí nós já corrigimos todo o nosso PET, as 4 semanas. Vou mandar o arquivo para vocês agora, que nessas 4 semanas nós já fizemos. Vou mandar lá no grupo da sala. Se vocês ainda não mandaram, mandem pelo Classroom, né? Vocês têm até... Vocês têm o tempo que vocês quiserem, mas o ideal é que mande até domingo, porque segunda-feira eu vou fazer o levantamento e aí a gente fecha, tá? Então, só para vocês entenderem o cronograma. Amanhã, aula de dúvidas. Quem quiser, eu vou tirar dúvida. Semana que vem, né, que é a semana de acolhimento, também para tirar dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma discussão, e aí a gente retorna na próxima. Meu telefone está tocando, bem na hora que a aula está acabando, mas vai dar certo. Daqui um pouco minha mãe atende ele aí. Tranquilo, meu povo? Então, bom descanso para vocês, boa semana, e se tiverem dúvidas, aguardo vocês amanhã. Tá Boa bom. noite, professor. E é para entrar lá no... Isso, manda lá no Conexão Escola para registrar a presença, manda um oi lá. E aí amanhã, se vocês quiserem, vocês me procurem. Eu estarei por aqui. Tá bom, professor. Boa noite. Fica com Deus. Até... Tchau, tchau. Vai lá para a aula de Educação Física agora. É. É.